Olá, meus amados. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 5º capítulo desta série, Mensagem às 7 Igrejas Apocalípticas para os Dias Atuais. Então vamos à mensagem de hoje. 4ª mensagem apocalíptica à Igreja de Tiatira, parte 1. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Tiatira nos conduz à época da total expansão do romanismo. A partir do ano 500 a 1500 depois de Cristo, a igreja está corrompida pelas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. O romanismo chegou ao seu auge e apenas um remanescente de crentes fiéis permaneceram. Ao começar o período da história que a igreja de Tiatira representa, logo após a época de Pérgamo, em um tempo de trevas e 6 séculos depois de Cristo, as conexões com o mundo aumentaram-se e estreitaram-se tanto a ponto de muitos cristãos nominais serem nomeados para os elevados cargos no governo de Roma. Assim sendo, a igreja assumia poder e bem-estar para os seus membros, mas para conseguir isso sacrificava sua fidelidade em Cristo. Jesus disse: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A igreja de Tiatira se uniu ao mundo que rejeita o seu Senhor e passou a desobedecer totalmente a palavra de Deus. Portanto, a palavra do Senhor nos adverte: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas além de sua união com o mundo, a igreja se aprofundava na adoração de imagens. Esse erro continua até o dia de hoje e certamente persistirá até a segunda vinda do Senhor. Portanto, Deus nos recomenda dizendo: Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Como igreja local, Tiatira era a cidade onde morava Lídia, que se convertera a Jesus com a pregação do apóstolo Paulo. Sendo batizada, tornou-se uma serva fiel do Senhor. O Senhor apresenta-se a Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Aqui Jesus fala de si mesmo como Filho de Deus e invoca a sua autoridade divina. Seus olhos perscrutam, examinam tudo e ninguém pode esconder-se de sua presença. O Senhor também apresenta-se como aquele que venceu a mais dura prova de fogo, cujos pés reluzentes exprimem a sua vitória. O profeta Isaías profetizou acerca de seu nascimento como Filho de Deus e de seus respectivos títulos. Assim diz a palavra do Senhor: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Entretanto, o romanismo fala de Jesus unicamente como Filho de Maria, tirando-lhe seus títulos e direitos como único Salvador e Mediador. Isso corrompeu a verdadeira atitude de adoração a Deus. No tempo do profeta Jeremias, os judeus apóstatas adoravam uma falsa divindade chamada Rainha dos Céus, em honra da qual ofereciam tortas, libações e incensos. A Virgem Maria, como serva de Deus, nunca desejou os títulos e as honras que ela reconhecia pertencerem exclusivamente ao Senhor. Assim diz a sua palavra. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva.
Esse reconhecimento que Maria possuía acerca de Jesus não é demonstrado pela Igreja de Roma, que perseguia os remanescentes sobreviventes que ainda se mantinham escondidos nas montanhas e nos lugares fora do alcance do exército papal. Um desses grupos remanescentes, chamado valdenses, cujas doutrinas de fé só admitiam se procedesse do Antigo e do Novo Testamento, eles rejeitaram a mentira, o purgatório, as missas pelos mortos, a confissão auricular e indulgências papais, a adoração de Maria e os cultos de imagens, mas realizavam as celebrações da Santa Ceia e do batismo. Para os valdenses, a salvação estava na fé e não nas obras. A sua disciplina proporcionada por pastores era severa e suas vidas e costumes eram simples, mas, encorajados por um intenso espírito de evangelização, espalhavam a sua doutrina. Esses irmãos simples e humildes, considerados como escória pela Igreja Romana, foram o principal motivo da criação da chamada Santa Inquisição. Entretanto, o Senhor zelava por esse e por outros grupos que permaneciam fiéis, porque reconhecia o amor que eles dedicavam ao seu nome e a maneira como trabalhavam para conservar a fé genuína, que os levava ao sacrifício, muitas vezes, maior que os sofrimentos impostos pelos pagãos. E por isso o Senhor disse: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. O Senhor conhecia suas obras de fé, que eram demonstradas na paciência de suportar as afrontas e o desprezo da falsa igreja e dos falsos irmãos. Entretanto, o Senhor, que conhece nossas obras, adverte a igreja de Tiatira: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel, que espiritualmente é mencionada como uma ímpia dominadora da casa de Acabe, por cuja influência foi inserido em Israel o culto a Baal, e moveram-se as mais cruéis perseguições contra os profetas do Senhor. Essa falsa profetisa representa a falsa doutrina do paganismo, que introduziu enganosamente a idolatria e a feitiçaria para dentro da igreja. Nessa época houve um aumento das mais desumanas perseguições. Entretanto, Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Hoje também, em volta do mundo, estamos vendo perseguições cruéis contra os cristãos. Portanto, diz o Senhor: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A infidelidade para com Deus é espiritualmente prostituição e adultério. Por mais que o Senhor use de sua misericórdia ao conceder tempo para o arrependimento, contudo, assim como a igreja romana, muitos estão com seus corações endurecidos e de forma deliberada continuam em seus erros pecaminosos de infidelidade, idolatria, feitiçaria e etc., os quais receberão o juízo de Deus segundo as suas obras. Bem, queridos, chegamos ao final da primeira parte desta mensagem apocalíptica à igreja de Tiatira. Entretanto, se porventura você ainda não entregou a sua vida para o Salvador Jesus Cristo, ou está afastado da presença dele, volte para o Senhor, reconcilia-te com ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, graça te damos pela tua palavra, Senhor. Revela a cada coração, edifica a tua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo, tu que convença o homem do pecado, perdoa, liberta, cura, restaura, salva em o nome de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, obrigado por ter participado desta live. Se Deus nos permitir e Jesus não voltar, na próxima quinta-feira estarei compartilhando convosco o 6º capítulo desta série. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.